pode afetar a parte sensitiva ou ambas. Então, se afetar a parte sensitiva, a gente vai perder ou vai diminuir essa sensibilidade. Como a gente fala de tocar em um lugar quente, de furar parte do corpo e ela não responder. Por quê? Porque não tem estímulo nervoso, a gente perde a sensibilidade em relação a isso. Espasmo muscular, aumento do tônus muscular, como a gente não tem controle sobre isso, esse tônus muscular ele fica descontrolado, havendo espasmos. Incontinência urinária, distúrbio do esfíncter, a gente não tem controle mais da nossa bexiga, então ou ela prende isso, ou ela sai sem esse nosso controle. Úlceras ou escaras, ou seja, são feridas porque a gente não se movimenta nesse determinado local. Então tem que ter estratégias para se movimentar, assim como eu falei do retorno venoso, que vai lá um pouquinho mais lá embaixo. Diminuição da massa óssea e da massa muscular. Não tem movimento, não tem como ter ganho de hipertrofia, pelo contrário, a atrofia muscular. Massa óssea, consequentemente, não tem impacto, não tem absorção adequada de cálcio. Redução da capacidade respiratória. Se não tem controle dos músculos, no caso de uma tetra, não tem controle dessa respiração. Então, muitas das vezes vai diminuir essa capacidade, até tendo que o homem ter que usar aparelho para que sobreviva, para que seja oxigenada as células do seu corpo. Prejuízo do retorno venoso, já falamos, alterações de funções cardíacas e disreflexia autonômica. O que seria isso? É um aumento da pressão arterial, que é uma das mais graves, que vai causar um monte dessas outras características que foi falado aí em cima, certo? Então aí a gente falou um pouquinho, no geral, de lesões medulares. A gente vai entrar em duas mais específicas agora nesse momento, que uma é a espinha bífida. O que seria uma espinha bífida? É causada, é uma doença, é uma malformação congênita. Isso é causado ainda na formação do feto, certo? Em que há uma malformação no tubo neural. O tubo neural no feto é onde se origina o sistema nervoso. Então essa malformação, ela vai fazer com que tenha algumas consequências motoras e sensitivas nessa criança que vai nascer. E nós temos 3 tipos de espinha bífida. Uma é oculta, ao qual muitas das vezes você não tem nenhum sintoma. Ela acarreta mais ou menos uns 5% da população que tem, certo? A meningocele, que é muito rara, mas através de cirurgia é diminuído isso daí, os seus efeitos. E a mais predominante, que é a mielomeningocele. Ela acarreta 80% dos casos. Por que ela é mais preocupante? Porque há um extravasamento do canal medular, isso formando um cisto na região da costa, na região dorsal. Isso faz com que essa criança, essa pessoa, ela tenha dificuldades motoras. Por quê? Porque esse canal medular ele tem que estar dentro, essa medula tem que estar dentro do canal medular. Quando há um extravasamento disso daí, como é o caso de uma hérnia, há uma interrupção ou há uma falha na comunicação, tanto aferente quanto eferente, que a gente já explicou anteriormente, fazendo com que tenha dificuldades de locomoção e de sensoriais. Beleza? O próximo caso a gente fala de poliomielite. Poliomielite nada mais é do que a famosa paralisia infantil, no Brasil hoje já erradicada. A poliomielite, ela é viral, é um vírus que vai atacar essa medula óssea, fazendo com que a criança ela tenha, ou a pessoa muito mais a criança,
muito mais incidência em crianças, a pessoa ela tenha uma deficiência motora. Não há uma deficiência sensorial nesse caso, fazendo com que ela perca tônus muscular, dependendo da área afetada, principalmente membros inferiores e tronco, beleza? Então, muitas das vezes ela precisa de uma órtese para se movimentar, normalmente cadeira de rodas, tá? E aí nós entramos em atividade física. Quais seriam as atividades físicas que nós poderíamos estar trabalhando para pessoas com lesão medular, seja congênita, seja adquirida, dependendo da necessidade? O que é que você quer trabalhar? Qual é o objetivo? Por exemplo, eu quero melhorar a qualidade de vida dessa pessoa. O que seria isso? Fazer com que ela tenha uma independência maior. Então, uma pessoa com uma meningite, como uma poliomielite, que vai ter um enfraquecimento dos seus membros inferiores do seu tronco, a gente vai fazer atividades para que ela diminua essa dificuldade, trabalhando esses membros, trabalhando fortalecimento um pouco maior desses membros. No caso de uma pessoa com uma lesão medular adquirida, ou seja, um trauma, a gente tem que melhorar a qualidade de vida através da mobilidade dela. Se ela não tem movimento nenhum nos membros inferiores, tem que trabalhar os membros superiores, certo? Dando a ela uma independência maior, uma qualidade de vida maior. Então, nós podemos trabalhar com cadeiras de rodas, com atividades em que normalmente a gente vai trabalhar mais membros superiores para suprir essa necessidade de locomoção, e até em atividades físicas, certo? A gente pode estar melhorando isso daí, essas capacidades físicas, para que ela tenha um rendimento melhor. E atividades aquáticas. Atividades aquáticas vai fazer, normalmente é uma das mais procuradas para esse tipo de público, fazer com que o aluno tenha uma sensação muito agradável, lógico, com seus determinados cuidados. Se você tem um aluno com uma paraplegia, em que ele tenha só movimentos daqui para cima, do pescoço para cima, você tem que trabalhar com ele para que ele tenha uma mobilidade, que ele consiga se virar, se ele está de peito para baixo, que ele consiga ter uma mobilidade para se movimentar e virar de peito para cima, além do acompanhamento, lógico. E tem determinadas pessoas, como a gente falou, que tem uma dificuldade de regulação térmica. Então, o ideal é que trabalhe-se na água com uma temperatura mais elevada, tomando-se todo cuidado em relação a isso. Como a gente tem uma regulação térmica diferente, como eles têm, tem que ter cuidado para não dar um aumento de temperatura maior e nem uma baixa de temperatura, assim como uma baixa de pressão, certo? O livro-texto de vocês está lá no aluno online de vocês, no ambiente virtual, o texto continua lá. Deem uma olhada, deem uma lida e qualquer dúvida, perguntem. Mais tarde estarei postando a resposta dos questionários, das 3 perguntas que eu fiz para vocês lá no AVA, no aluno online. Estarei aqui, como sempre. Um abraço a todos.